Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. Aí no versículo 13 diz assim: ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Até aqui, aleluia. A palavra do Senhor diz, resumindo, que nesta passagem Jesus está voltando e ele está indo para uma cidade. Ele vai passar por essa cidade e ele vai entrar pela porta da cidade. Mas Jesus está acompanhado dos discípulos de uma grande multidão. Que multidão é essa? E quais são esses discípulos? A Bíblia diz, muitos dos seus discípulos, ou seja, as pessoas que estavam sendo forjadas e formadas pelo Senhor, estavam acompanhando ele. Mas também havia uma grande multidão que acompanhava o Senhor Jesus, mas que não eram, eu tenho certeza, discípulos. Eram pessoas que eu creio, talvez, admiradores, talvez pessoas que simpatizavam pelas palavras de Jesus, pelas palavras do reino de Deus, ou até pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus, e a partir daquele momento passam a segui-lo, passam a acompanhar, passo a passo de Jesus, e Jesus está caminhando por aquele lugar e ele entra naquela cidade. O que é que o Senhor encontra naquela cidade? Choro, pranto, velório. A palavra do Senhor diz que um jovem rapaz, ele havia morrido, e eles estavam indo enterrar aquele jovem. Ora, estava com ele a sua mãe estava indo enterrar o seu filho único, e ela era viúva. Então significa que quando ela está saindo da cidade, está saindo com ela somente uma coisa, a única esperança dela, a única graça que ela tinha na vida, porque ela já era viúva. Então aquilo que estava saindo com ela era a única força que ela tinha para ter, primeiro, prosperidade, porque naquela condição, os viúvos, as viúvas, na verdade, e os órfãos e os estrangeiros, eram direcionados para serem ajudados por quem? Pelos judeus, pelos servos do Senhor. O Senhor sempre orientava os seus filhos, dizendo: olha, não vos esqueçam dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro, não negligencie essas pessoas. Então, significa que agora aquela mulher, além de ela ser viúva, estando ela agora sem o seu filho, estaria na dependência de outras pessoas, todas as vezes que ela saísse ou entrasse, todas as vezes que ela precisasse de algo, ela já não tinha mais uma condição de exercer uma profissão, muito pelo contrário, porque naquela época as mulheres não exerciam profissões fora de suas casas. Então ela padecia de necessidade, e ela precisaria ser alcançada por alguém. Repita comigo: ser alcançada e ser ajudada por alguém. A partir daquele momento, esta mulher, ela passa a ter agora a sua única esperança nas outras pessoas. A partir de agora, as outras pessoas são as pessoas que passam a ter agora uma responsabilidade com ela. Ora, sabemos bem como é esta situação: depender dos outros. Como é depender dos outros? Não é fácil. Não é fácil depender da ajuda de outras pessoas. Por quê, pastor? Porque nem todos os momentos estamos dispostos a ajudar. E isso corta aqui, como corta aí, como corta lá também, naquele que está acompanhando pela web, está acompanhando pela internet, a ministração, que está acompanhando aí nesta mensagem. Por quê? Porque o Senhor falou comigo grandemente nesta mensagem, dizendo assim: onde é que está o amor? Onde é que está o cuidado com as vidas? Porque o Senhor falou isso comigo. Lógico, nós estamos comovidos ainda com essa tragédia que aconteceu no nosso país. E eu me atrevo até a dizer o seguinte: houve uma grande homenagem para aquelas pessoas que morreram ali
na Colômbia, naquele estádio onde haveria o jogo de futebol, foi feito uma grande festa, em memória, como um memorial para aquelas pessoas. E eu arrisco dizer uma coisa que o Senhor tocou no meu coração. Será que se fosse o contrário, meu servo, se fossem os colombianos que tivessem morrido naquele avião, será que nós, os brasileiros, estaríamos preparados para fazer aquilo que foi feito por nós? Será que nós estaríamos com o coração preparado para estar ali naquele lugar, encher um estádio com mais de 55 mil pessoas, para lembrar de pessoas que não tinham vínculo familiar, mas somente as pessoas que estavam ali eram para prestar condolências, porque elas sentiram íntima compaixão pelas pessoas que perderam as suas vidas e os seus parentes, aleluia. Mas é isso que o Senhor ministrou ao meu coração nesses dias, Ele dizendo assim: meu servo, quantas vezes você parou para chorar a dor das famílias que perderam seus entes queridos neste ano? Quem sabe quantos desastres já aconteceram este ano? Nós já perdemos a conta, muitos. Só na Itália, 2 terremotos soterraram muitas pessoas. Ali no Oriente Médio, muitas pessoas foram assassinadas, foram chacinadas. Muitos homens e mulheres de Deus perderam as cabeças, foram decapitados, foram lançados na fogueira vivos, porque lançaram o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes nós paramos para chorar por essas pessoas? E o Senhor ministrou meu coração dizendo ainda mais: meu servo, onde é que está o amor? Porque quando nós olhamos isso, nós temos que olhar para dentro de nós e pensarmos assim: Senhor, e se fosse a minha família? Eu choraria, eu sei, Senhor, que eu choraria, eu me lamentaria, mas e se não fosse ainda assim a minha família, como não é a minha família? Será que eu tenho derramado a lágrima devida e tenho me comovido de íntima compaixão, como o Senhor se comoveu naquele velório? Ali o Senhor entra e bate de frente com o velório, e o Senhor dá uma palavra de bom ânimo para aquela mulher, dizendo assim: não chores. Mas o não chores é porque ele já havia sentido no coração o amor que era necessário para aquela mulher sentir novamente uma alegria no seu coração, porque ela estava devastada por dentro. E quantas vezes nós estamos devastados por dentro? Estamos devastados por alguma situação, e muitas vezes ninguém lança uma palavra para nós, mas da mesma maneira nós não lançamos nenhuma palavra para alguém que precisa. Aí Jesus entra naquela cidade e toca na esquife, no caixão, e diz: espera um momento. Aí Jesus lança uma palavra para aquele jovem, e a Bíblia diz que ele diz: menino, a ti eu te digo, levanta-te. E ele se levantou, aquele jovem se levantou, saiu do momento de prostração, de morte e de entrega, porque ele já estava no sono. Mas a palavra do Senhor diz que a voz do Senhor ecoou onde estava o espírito daquele menino, e ele voltou para o corpo. Então aquela mulher, ela foi não só consolada, mas os seus problemas foram tratados. Eu não sei como foi o destino a seguir daquela mulher, como ela terminou os seus dias, mas eu creio que aquele choro foi cessado por causa das palavras do Senhor na vida dela. Então o Senhor falou muito ao meu coração, dizendo: meu servo, você está preparado para amar? Porque quando acontece alguma coisa e envolve um esporte, como é o futebol, porque não morreram só jogadores ali, morreram jogadores, jornalistas. Aí eu vou tirar o futebol da cena. Morreram filhos, filhas, pais, irmãos, vô, irmãs, morreram homens e mulheres, que talvez, eu nem sei, irmãos, se eles já tinham ouvido a palavra do Senhor, se os seus corações já estavam selados e entregues ao Senhor, eu não sei, mas a palavra do Senhor diz: ide, alaione cantarácia. E essa palavra, ela fica batendo
todos os dias no nosso coração. Irmãos, lamentar a morte faz parte, porque a Bíblia diz: chorai com os que choram, mas alegrai-vos com os que se alegram. E o Senhor nesta noite está querendo ministrar aos nossos corações uma coisa: onde é que está o amor? Anayuri cantarácia. O Senhor perguntou para mim, estou falando comigo, e a ministração cortou primeiro em mim. Ele falou assim: filho, você ficou condoído dessas mortes e desses feridos que estão ali, perdendo seus membros, tendo seus corpos todos praticamente tratados para serem reconstruídos. Você está se condoendo por essas pessoas? Eu falei: amém, Senhor, eu sinto muito. E o Senhor diz: mas quantas pessoas você visitou no hospital esse ano? Quantos hospitais você visitou, meu filho? Quantas UTIs você entrou? Quantas situações você foi lá e colocou a mão e abençoou? Eu não estou dizendo para você ressuscitar. Olha Deus falando comigo. Eu não estou dizendo para você ressuscitar. Isso cabe a mim. Mas o ID é teu. Deus falou tremendamente comigo. E eu passei dias chorando. Porque Deus, quando Ele fala, irmãos, Ele toca no coração e move lá dentro, chacoalha nosso interior. Deus falou comigo assim: filho, quantas pessoas você abençoou no momento de choro e de crise? Quantas casas você visitou este ano? Quantos enfermos você lançou uma palavra? Quantos desesperados você abençoou neste ano? Então você verdadeiramente ainda não percebeu o que é o amor. Canta. E a gente acha que se desgasta, se gasta, né? Eu ministrei há um tempo atrás, o Senhor falou tremendamente conosco: quando nós saímos, nós nos esvaziamos daquilo que Deus nos dá. Mas nós estamos esvaziando aquilo muitas vezes que nos convém, aquilo que dá menos custo, aquilo que não nos vai nos deixar encabulados ou constrangidos ou constrangidas. Mas o Senhor, Ele quer nos tratar na nossa vida, no nosso interior, lá dentro do nosso coração, para nós entendermos a essência. Onde é que está a essência, diz o Senhor? Onde é que está o amor na verdade? Onde é que está aquele ide que eu pedi à minha igreja? Onde é que está aquele que cura? Onde é que está aquele que estende a mão, o coxo levanta? Onde é que está aquele que estende a mão, o enfermo, ele é curado? Onde é que está aquele que profetiza e se concretiza? Onde está aquele qual eu o separei, diz o Senhor. E o Senhor nos trata tão bem, irmãos, tão bem. Por isso que o Senhor ministra aos nossos corações esta noite. Onde está o amor? Toda vez que nós cantamos aquele cântico tão lindo: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olha só que refrão tremendo este. Se eu posso crer no amanhã, você também? Então creia declarando todos os dias: eu creio que Deus vai te levantar, eu creio que Deus pode te curar, eu creio que Deus pode te transformar. Vem para a igreja comigo, vem para a campanha comigo, vamos orar junto, vamos declarar que o Senhor é Deus. Não vamos aceitar o mal, não vamos aceitar a afronta, não vamos aceitar o maligno, vamos colocar ele para correr, vamos nos sujeitar ao Senhor. Ele é fiel e o diabo vai ter que fugir, ele vai ter que fugir, ele vai ter que fugir. Porque Deus é fiel na nossa vida. Amém? Nós possamos meditar todos os dias, irmãos, sobre esta palavra. Nós vamos preparar grandes coisas, aleluia, e o Senhor já nos cobrou tanto este ano.
mas o Senhor não vai deixar passar, porque vai ter dia que nós vamos ter que entrar lá no hospital, no meio da UTI, para ministrar e para pregar. Vai ter gente com o violão pendurado no pescoço, cantando no corredor, enquanto outros vão estar entrando nos quartos para abençoar e para orar. E Deus já deu a visão, e vai ser bênção. Então nós temos que estar preparados para o ID do Senhor. Pastor, então fica para o Senhor vai. Beleza, eu vou, mas você vai comigo. Eu não abro mão da igreja não estar comigo, nem contigo. Amém? Porque a igreja é a igreja de Cristo. Eu e você temos que brilhar e resplandecer a luz. A pastora faz capelania, toda vez que ela faz capelania, ela vem com testemunhos tremendos para as nossas vidas, mas nós temos que acompanhá-la mais. A igreja tem que ir, não só a pastora, nem só o pastor, nem só o pastor João. Quantos velórios, né, pastor, o senhor não já foi este ano? Quantas vidas nós já fomos abençoar? Só que nós temos que ir com o ID do Senhor, porque nós temos a luz de Cristo. Amém? E o Senhor diz claramente na sua palavra, não adianta o candeeiro da luz ficar embaixo, ele tem que ficar no lugar mais alto, onde todo o lugar é iluminado. Então esta palavra é para mim e é para ti, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Quero dar uma oportunidade aqui para a pastora Nani em trazer uma passagem aqui ao Senhor. Vem compartilhar algo conosco, pastora. Logo depois a gente ministra a oferta e vamos para a palavra, amém? Em nome de Jesus. Se você está aí nessa fiação, já sinta, o Espírito Santo está tocando em mim agora aqui. Eita, naroenda chão de canta lara raça. Quarta-feira o Senhor falou tremendamente conosco sobre o Espírito Santo. Anaio de canta. Muitos estão pregando só na palavra, na eloquência, como Apolo ainda não tinha entendimento total. Mas é necessário a graça do Espírito Santo, a sua palavra, o seu poder, a sua unção, o seu avivamento. É necessário, sem Ele não dá. Anaio deixando de canta. Muitos querem dizer assim: eu consigo, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Mas sem Ele não dá. Se apegue ao Senhor, abraça Ele, fique junto do Espírito Santo, e Ele vai falar contigo como tem falado conosco, amém? Em nome de Jesus, aplauda o Senhor mais uma vez. A paz do Senhor Jesus, amados, amém? Queria compartilhar a palavra do Senhor que está aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado do esforço de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez. O que somos agora em nossa união com Jesus Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós. Se nós estamos aqui hoje nessa noite, se eu estou aqui, se você está aqui, não é por mérito próprio, mas é pela graça de Deus, porque é pela graça do Senhor Jesus que nós somos alcançados e somos salvos. E às vezes nós temos desejo de estar em tantos lugares, com tantas situações que nos cercam, mas nós não desistimos de nada. Mas desistir da presença de Deus é a primeira coisa que a gente faz. Esquecemos que essa salvação foi de graça em termos, porque para isso foi preciso que Deus desse o seu único filho, saiu de graça para nós, mas teve um preço muito alto que foi pago por Deus e pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque não é fácil você dar o seu filho por amor, principalmente daqueles que vão ser o primeiro a virar as costas e cuspir no rosto do Filho de Deus. Que não sejamos como esses que dá as costas para a obra de Deus, que dá as costas para o Senhor Jesus e cospe na face do Senhor, mas que venhamos entender que essa graça, querido, ela é graça para nós.
mas que um amor tão grande e um preço tão grande foi pago para que recebêssemos essa graça. Que venhamos entender o amor de Deus, porque às vezes nós passamos tanto tempo dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas parece que falta tanto para a gente entender o amor de Deus, que é em tantas coisas pequenas que nós nos prendemos, tantas situações que não vale a pena, esquecemos o quão bom é estar na presença de Deus, o quão bom é servir a Deus, o quão bom é estar nos braços do Pai, porque às vezes as situações, os levantes, as adversidades fazem com que venhamos nos enfraquecer, com que venhamos a querer desistir, mas graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre prova o amor dele por nós. E o que seria de mim, que seria de você se não fosse o amor de Deus? Mudar de lugar, mudar de localidade, não vai mudar quem você é. Nós temos que mudar a nossa essência, quem nós somos, para que todas as coisas em nossa volta venham a mudar. A mudança começa em nós. Nós temos que ser a mudança que nós desejamos, no ministério, na obra, no reino, na vida das pessoas que nos cercam. A mudança tem que começar em nós. Que venhamos entender isso e ter o nosso coração e a nossa mente aberta, nos libertar de todas as cadeias, de todo o sofisma, de todo o sistema milindre que o inimigo coloca sobre nós, e fazer a vontade de Deus, porque eu estou aqui para viver isso. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e venha trabalhar na minha vida, porque eu estou aqui para ser lapidada pelo Senhor. Que a obra que Ele começou na minha vida, Ele é fiel para terminar, e eu creio, mas que eu seja fiel também para viver aquilo que Ele tem para mim, em nome de Jesus. E que você também seja fiel para viver aquilo que o Senhor tem para ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Deus seja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós precisamos de um milagre na nossa vida. Quando não olhamos para a graça, estamos olhando para onde? Talvez para as nossas obras. Mas as obras que devem ser apresentadas para o Senhor são as obras que o agradam, que vão ser provadas no fogo, vão ser provadas diante dele, para galardão, que nós somos ministrados aqui, nas vestes, o Senhor está ministrando no estudo aqui de domingo. Não podemos perder essa fiação, porque todo domingo nós estamos sendo ministrados sobre a troca das vestes, para as vestes que agradam ao Senhor, vestes limpas, porque esse galardão é para aquele que persevera no Senhor. Amém? Vamos já ministrar a oferta em nome de Jesus. Você que trouxe a sua oferta em nome de Jesus, pega aí. Quero abrir uma passagem aqui rápida. Deixa eu pegar aqui Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, para a glória do Senhor, que diz assim, eu vou ler rapidamente para a gente ganhar esse tempo. Diz assim, ora, um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher. Mas levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui. Essa é uma passagem bem conhecida de homem e mulher, um casal, que vende a propriedade, mas eles têm um propósito. Qual era o propósito? A palavra do Senhor diz que todos tinham tudo em comum naquele tempo. Eles estavam numa visão, num propósito. E todas as pessoas que sentiam no seu coração, o que elas faziam? Elas vendiam as suas propriedades, os seus bens, e traziam para os apóstolos, e despejavam nos pés dos apóstolos, para que a obra do Senhor pudesse alcançar mais notoriedade na terra, ou seja, que eles pudessem percorrer mais campo, viajar para lugares mais longe, para que houvesse sustento, não só para os apóstolos, preste bem atenção. Logo após estas passagens, a palavra do Senhor diz que os diáconos foram instituídos, e quando eles são instituídos, eles são direcionados para repartir
entre a igreja aqueles que eram necessitados. Então, a palavra do Senhor diz que este homem, esta mulher, chega diante dos apóstolos e diz: olha, eu vendi a minha propriedade. Ou seja, ele está dizendo: eu fiz semelhantemente as outras pessoas estão fazendo. E olha, deposito aos seus pés tudo aquilo que eu ganhei. Mas a palavra do Senhor diz aqui, logo no início, ele e a mulher sabiam que não era toda a parte. Aí ele vai lá, como uma pessoa com a maior cara lavada, né, vamos dizer assim, para os apóstolos, e colocam diante do pé daquele homem de Deus, falando: está aqui, ó, a quantia. E ele diz que era a totalidade. O problema não estava na quantia que ele estava depositando. O problema estava na declaração e na fidelidade dele para as coisas de Deus. Então ele coloca aquela quantia e fala: está aqui a totalidade. Espera aí, totalidade? Aí o Espírito Santo fala rapidamente para Pedro, naquele momento: está mentindo. E aí Pedro fala o quê? Por que você está mentindo para o Espírito Santo? Você pode até me mentir para mim. Imagina o Pedro pensando no seu coração: está querendo me enganar. Mas o Espírito Santo de Deus não dá para enganar. Aí Pedro repreende aquele homem dizendo: peraí, o bem, a sua propriedade não era sua? Era. Então por que você vem aqui e traz uma quantia tentando me enganar, dizendo que era tudo que você tinha? Eu não te pedi nada. Se a propriedade é tua, você vende, você faz o que você quiser com o dinheiro. Agora, tentar fazer uma coisa diante de Deus, tentando passar pelos homens, sabendo que Deus conhece o coração do homem, é negligência. E a palavra do Senhor diz o quê? Dura coisa é cair contra os aguilhões do Senhor. Ou seja, dura coisa é também estar nas mãos do Senhor, cair nas mãos do Senhor. Melhor é cair nas mãos dos homens, diz a palavra do Senhor, do que cair na mão do próprio Deus. Aí aquele homem, ele tem uma oferta, eu imagino o coração do homem. Ele chega lá, está contaminado, não está perfeito. Ele chega lá diante de Deus e dos apóstolos e entrega o valor. Mas ali ele sai condenado. E a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento ele cai e morre. Por quê? Por causa da sua negligência, da mentira, ele morre. Então o Senhor se agrada com aquele que é sincero de coração. Ele não tinha uma propriedade? Tinha. Ele não vendeu? Vendeu. Não pegou um valor? Pegou. Era só ele separar a porção que ele queria e falar para os apóstolos: eu estou trazendo a minha oferta aqui. Deus não iria reprovar. Então nós não podemos propor oferta para o Senhor que o nosso coração está negando. Porque o Senhor conhece o nosso coração e Ele dá pão ao que semeia, pão para o alimento do dia a dia. Mas Ele também está olhando para o propósito do nosso coração. Porque Jesus estava diante do gasofilácio e Ele estava olhando aquilo que era depositado no gasofilácio. Então, nós temos que vigiar. E trazer a casa do Senhor é sempre com alegria, com coração sincero. Deus sabe, o que é dízimo, o que é oferta, é oferta. Pastor, dízimo é a mesma coisa que oferta. Não é. Mas a oferta, ela é digna de aceitação quando nós estamos com o nosso coração preparado. E o Senhor fala: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza. Então, a oferta tem que ser um ato voluntário nosso. Onde é que está o amor, diz o Senhor para nós nessa noite? A oferta alcança vidas. A palavra do Senhor diz que o Senhor separa os diáconos e diz: agora vocês vão cuidar das mesas. Olha, vocês olhem lá para as viúvas, para os órfãos, para as pessoas que estão necessitadas. Eu quero que vocês tenham para abençoar essas pessoas. Então eles tinham que ir lá como bons despenseiros da boa obra de Deus. Eles são lá, são enviados do Senhor. Eles vão lá na despensa onde tem a provisão e leva para aquele que precisa. Essa é a função da igreja. Quando nós abençoamos, é assim que o Senhor enxerga. Aquele que está cedendo, aquele que está doando, para que o Senhor possa
usar os seus diáconos, diaconisas, seus servos, suas servas, pastores, para poder abençoar aquele que precisa. Amém? Então, se você tem a tua oferta, se coloque de pé aí, se você está com o teu dízimo, vamos abençoar. Pedro, ele disse para aquele homem uma sentença: você mentiu. Então, por causa da tua mentira, vai sobressair sobre a sua vida a sentença de morte. Aí logo depois a palavra diz que vem a mulher, com o mesmo coração contaminado. Diz a palavra do Senhor, numa só carne. Não é isso? Os dois são um só? Se um dos dois fossem tementes a Deus, um dos dois teria levantado a mão e falado: não, calma aí. Mas não, os dois estavam numa só concordância. E não é assim que tem que ser? O esposo e a esposa estão numa concordância, só que eles estavam na concordância para o mal. E aí, sobressaiu sobre os dois, porque ela foi lá, apresentou, e o apóstolo Pedro só ficou olhando e falou: você também, meu Deus. Aí ela cai, morre, e ela foi enterrada junto com seu esposo, na mesma condenação da mentira. Amém? E nós possamos trazer o dízimo, a oferta. Quem está podendo abençoar aí pela internet, abençoa com o número da conta. Você pode abençoar, lançar no reino de Deus alguma coisa que você sentiu no seu coração, a oferta que é agradável ao Senhor. Mas abençoe, crendo que Deus está usando a mão poderosa dele para abençoar os seus aqui na terra. Amém? Vamos orar pela oferta. Você está com o seu dízimo, a sua oferta aí, pega o teu envelope na mão e vamos abençoar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos diante de Ti, Senhor, o dízimo e a oferta, diante do Teu altar. O Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas forças, mas o Senhor é que nos fortalece. Então, coloca as Tuas mãos, Senhor, abençoa, multiplica, dá graça, Senhor, para os irmãos, para que eles possam cada vez mais trazer na sua casa. Dá, Senhor, semente ao que semeia, pão para o que come, como diz a sua palavra, e multiplica, 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100, como diz a sua palavra. Para aqueles que não têm, Senhor, eu te peço a boa porção do Senhor de semente, para que cada um possa semear em terra fértil, para receber em nome de Jesus. A igreja diz: aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pastor Emílio, já vamos para a palavra? Pastor João, faz essa oração pelo pastor Emílio, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Graça e paz, igreja. Depois de uma palavra dessa, né? Que coisa linda. Depois de um dia de trabalho, ouvir o Senhor falar dessa maneira, que coisa linda, né? E saber que Ele conta conosco. Sabia que Ele conta com a gente também? O Senhor, Ele conta comigo, com você. E engraçado que essa palavra, ela veio de encontro. Algo que eu ministrei para alguém hoje, estava tão preocupado. E no momento que eu orei, Deus mandava eu dizer: não se turbe o teu coração, credes em mim. Como estava o coração dessa mãe, tão conturbado, né? Tão triste, mas o Senhor falou assim: cesse o choro. Que mensagem que dá essa, oh meu Deus, coisa linda, né? Amém. Sabemos que essa é uma das 3 ocasiões em que Jesus exerceu compaixão de alguém que estava morto, e certamente Ele viu aquele choro, né, de uma família, de uma mãe. E nessa noite eu creio que ainda Deus ainda tem mais ainda, né? Continue com suas mãos levantadas para abençoar. Nós precisamos de abençoar, mano. Nós abençoar, nós também vamos ser abençoados. Tudo que nós damos, nós recebemos em retorno para nós. Então abençoa mesmo, tanto que você puder, para que Deus possa te receber bênção de Deus também, amém? Senhor, nesse momento, nós, Pai, abençoamos o teu servo. Creio eu que ele já está muito abençoado, e a graça do Senhor permaneça sobre ele, meu Deus, para ministrar essa palavra, assim como a tua serva trouxe também uma mensagem, aleluia, para despertar nos nossos corações e saber que essa graça, ela está sobre nós, este favor, ó Deus,
que o teu servo recebe nessa noite para ministrar essa palavra e que a igreja toda possa ter, ó Pai, aquilo que o Espírito Santo, através da vida dele, vai dizer aos nossos corações nessa noite, Pai. Enquanto ele ministra, que o Senhor possa derramar uma bênção sobre ele, sobre a casa dele, e que ele seja agraciado nessa noite, meu Deus, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, dê glória a Deus e aplaude o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa noite nós já fomos ministrados várias palavras, né? Desde o começo do culto. Mas nós sabemos que nós temos que fazer aquilo que o Senhor ordenou, né? E se você está aqui nessa noite é porque o Senhor ordenou que você estivesse aqui. Não foi você que muitas das vezes quis por sua vontade própria, mas o Senhor foi lá e falou assim: não, você tem que ir lá para me adorar, você tem que ir lá para ouvir, escutar a minha voz, porque eu não sou nada, mas o Senhor é grandioso. Amém, igreja? E o Senhor colocou algo no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Aleluias. Quando a gente fala de Apocalipse, as pessoas pensam logo, né, em tragédia, em mistérios, mas é isso que o livro de Apocalipse nos revela. Amém? A palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 1, diz assim: a revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Vou ler novamente, irmãos. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, e qual testificou da palavra de Deus e de testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, diante desta palavra nessa noite, Senhor, mais uma palavra que está saindo deste altar, Pai. Sabemos, Pai querido, Senhor amado, que tudo provém de Ti, Senhor. Nada podemos fazer se não for pela Tua graça, pela Tua promessa e não for pela Tua ordem. Por isso, Senhor, que eu venha diminuir nessa noite, que Tu venha crescer. Usa-me, Senhor, como Tu queres, não aquilo que eu preciso falar. Para a honra e glória do Teu nome é que nós estamos aqui. A igreja diga: aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui, nesse primeiro capítulo de Apocalipse, que o Senhor, Deus revelou a sua palavra, a sua revelação a Jesus. Jesus revelou ao anjo, o anjo revelou para João, e João deixou escrito para nós. Então, há uma hierarquia nessa ordenança. Veio de Deus, veio do alto para baixo, não de baixo para cima. Então tudo que vem do alto é sagrado, né? Nós sabemos que tudo que vem de cima é sagrado. E nessa noite, aquilo que o Espírito Santo revelou no meu coração é que nada nós podemos fazer, nada nós podemos realizar, nada se acontece se não for pela ordem de Deus. Se eu e você não for ordenado pela presença do Senhor, nada nós podemos levar a ninguém, nada nós vamos realizar nessa terra e nada nós vamos ter nessa terra. Nada. Por quê? Porque se eu e você fazer a minha vontade, a vontade do homem, quem somos nós? O que faremos? Nada. Então tudo que está acontecendo, irmãos, está na palavra. Tudo que irá acontecer daqui para frente, não adianta o homem ele procurar se esconder em situações que ele não vai conseguir. Por quê? Porque tudo está
revelado. Tudo já foi revelado. Tudo já foi preparado. Tudo o que aconteceu no dia de hoje, o Senhor já sabia. Já estava sido escrito há muitos anos. Agora nós, como o apóstolo Paulo diz, não temos nenhum poder para entender isso. Sabe por quê? Vamos lá em 1 Coríntios. Aleluias. Glória a Deus. No capítulo 2, olha o que o apóstolo Paulo, ele diz. O título diz assim: o caráter da pregação de Paulo a Corinto. Eu vou no capítulo 2, no versículo 8. A qual ele diz assim, ó, todos acharam, sim ou não? A qual nenhum de nós, dos príncipes deste mundo, conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aquele que os ama. Significa que tudo aquilo que tem no reino celestiais, Deus preparou para aquele que nele espera. E se eu e você estiver esperando de Deus nessa noite, tenha certeza que o Senhor vai revelar a você, porque Ele revelou a Jesus, Jesus revelou a João, João revelou para nós através da sua palavra. Então nada está oculto aos meus olhos e nada está oculto aos teus olhos, se você verdadeiramente buscar na palavra a revelação de Deus. Só que muitas pessoas ainda não conseguem conhecer essa revelação porque não buscam na palavra de Deus. Como eu vou ter revelação do céu se a palavra veio do céu e eu busco no livro escrito pelo homem? Você nunca vai entender. Nem eu também. Então a palavra de Deus, ela foi revelada, ela veio de uma hierarquia, Deus revelou e foi vindo e chegou até nós. É uma promessa, nos pertence, nos favorece. Esta é a palavra de Deus. E como conseguimos ter essas revelações? O apóstolo Paulo está nos indicando como devemos fazer para podermos receber isso do Senhor. Foi de graça? Foi de graça, igreja? Não pode ficar no meio termo. Foi de graça ou não foi? Não foi de graça. E para isso também nós não podemos receber de graça. Existe um sacrifício meu e seu. Qual é o sacrifício? Seguir a palavra de Deus. É estudar a palavra de Deus. É mastigar a palavra de Deus. Quando você passa a ler, o Espírito Santo de Deus vai revelar o que está no oculto na palavra. Você quer revelação de Deus? Passa a ler a Bíblia. Você quer abençoado por Deus? Passa a buscar a bênção na Bíblia. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha no meio do crente. Busque enquanto eu e você possa achar as revelações do Espírito Santo está na nossa frente, mas através da nossa preguiça a gente não consegue encontrar. Quando eu e você se dispõe a aprender do Senhor, as pessoas começarão a enxergar você diferente. Eu creio que as pessoas olhou João de uma forma diferente. Depois que ele aprendeu, depois que o Espírito Santo revelou a ele, as pessoas olhavam para ele com outros olhares. Vocês querem receber olhares de outras pessoas? Vocês querem ser aprovados por Deus? Busque o Senhor nas madrugadas. Busque o Senhor aonde você está. Busque o Senhor aonde você está. Espera, deixa que Ele te chame de louco. Porque o Evangelho do Senhor é loucura para aqueles que não conhecem. Mas para aqueles que conhecem, acabamos de falar de Pedro aqui. Safira e Ananias, eles enganaram a Pedro. Mas Pedro tinha o dom da revelação do Espírito Santo no seu coração. Quando eles apresentaram metade daquilo que eles tinham vendido, os seus pertences, automaticamente o Espírito Santo revelou a Pedro. E ali Pedro falou: ei, você está mentindo. Foi na lata. Foi na cara. E o resultado de tudo isso foi a morte. Isso significa, se eu e você não buscar a revelação do Senhor na palavra, nós estamos sujeitos à morte espiritual.
porque todos vão começar a lançar palavras diante de você. Como você não tem o dom de discernimento, você vai aceitar, e aí o jugo vai vir sobre a sua vida, e você começa a ficar pequeno, começa a aceitar tudo que vem, alimento estragado, alimento que não serve para a minha vida e para a tua vida. E aí o que acontece? Nós morreremos, porque estamos deixando de receber revelação de Deus. A palavra diz que a revelação é do Senhor, não é do homem. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, lá no 10, diz assim, ó: mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que palavra, irmãos. Olha que coisa linda e maravilhosa. Ele está falando assim: ei, você não recebeu isso do homem. Você não recebeu essa situação de ler a palavra, de entender a Bíblia do homem. Vai no mais profundo de Deus, desce mais na profundeza do Senhor, começa a cavar lá no ouro de Jeová, começa a buscar, que você vai receber esta riqueza. Mas hoje é muito fácil, nós queremos as coisas, mas será que você quer a revelação do céu? Será que você está disposto a receber a revelação de Deus? O Senhor quer revelar para nós, irmãos, nessa terra, coisas grandes. Não é coisas pequenas. O Senhor quer revelar coisas grandes. O Senhor quer revelar aquilo que está no oculto, para que eu e você se sobressaia neste mundo. Precisa saber sabedoria de Deus. Precisa receber sabedoria de Deus. Porque se você não pedir sabedoria, o que foi que Salomão pediu? De quem? Do homem? Ele adiantou, falou: Senhor, eu preciso da tua sabedoria, porque a sabedoria que vem do alto é diferente da sabedoria do homem. Talvez você está sem direção, mas a hora que você recebe sabedoria do céu, tudo isso muda. Tudo muda. Você passa a se destacar porque você não recebeu sabedoria do homem. O que tem o homem a oferecer a outro? Me diz: calúnia, injúria, falta de amor, como foi pregado aqui, contenda, palavras torpes, desprezo. Tudo isso é que o homem tem a oferecer. Agora chegue diante dos pés do Senhor e pergunte a Ele: Senhor, o que tu tem a me oferecer? Ele vai revelar do céu para a minha vida e para você. Vai vir do céu, não vai vir do homem. E o apóstolo Paulo, ele continua lá no versículo 11. Ele diz assim, ó: por qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Significa que Deus tem um segredo. Fala para o teu irmão: Deus, não, com convicção, fala: meu irmão, fala aí, meu irmão, Deus tem segredos, só que Ele não vai te dar se você buscar. É que nem ouro, você vai buscar ouro lá se você cavar a terra, você vai achar ouro. E as coisas de Deus também é assim, você começa a cavar. Você vai chamando Jeová, 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 Jeová. Daqui a pouco você muda. Você muda, mas você precisa começar a cavar. Deus tem ouro para mim, tem ouro para você. Deus tem bênção para mim, tem bênção para você. Mas nós temos que buscar esta bênção. Digno é o homem do seu salário, diz o Senhor. Quando você fala isso, você traz um sentido figurativo. Aí você fala: não, então Deus tem bênção para mim se eu trabalhar? Sim. Mas também Deus tem bênção para você no reino espiritual se você for buscar lá. E como é que achega no reino espiritual? Através da palavra. Ninguém se achega a Deus que é bonito, porque é preto, porque é branco, que tem os olhos azuis, ou que são poliglotas. Ninguém chega a Deus dessa forma. Você só chega a Deus através da palavra, da oração. É através disso que você se achega ao Senhor. Você quer ver o Senhor revelar coisa para você? Busque a Ele nas madrugadas. Dobre o teu joelho nas madrugadas e começa a falar: Senhor, me ajuda, Senhor, me levanta. Você vai levantar ali, não seja 2 minutos que você ora, mas quando você levanta, parece que você levanta um homem forte, musculoso, porque Deus vai encher você. O Espírito Santo de Deus vai vir sobre a tua vida.
E aí você está preparado durante o dia para enfrentar todas as coisas. Sabe por quê? Quando uma pessoa vai fazer, como é que fala? Fisiculturismo, né? Todo dia ele vai lá na academia, ele malha, né? Ele malha um certo período. É verdade ou não? E aí ele está diante do espelho, não é verdade? E o cara quer que seja rápido. Não é isso? O cara que ele quer ficar musculoso, ele vai na academia, ele fez meia hora de academia, ele já olha no espelho. Será que eu cresci um pouquinho? Não é assim? Será que meus braços estão fortes? Mulher, olha aí, mulher, minha caixa torácica. Não é assim ou não? E com Deus é diferente? Hã? Vai malhar na presença de Jeová, igreja. Vai malhar, vai buscar Jeová na malhação. Começa a suar de noite. Começa a suar de noite. Começa a fazer calo não nas tuas mãos, mas no teu joelho. Porque as revelações de Deus não é oculta ao homem quando ele busca diante de Deus. As revelações de Deus é oculta ao homem quando ele busca de outro homem. De outro homem é oculta. Mas você tem que malhar. Fala para o teu irmão, vamos malhar? Vamos malhar? Vamos malhar? Você quer ficar bombadinho na presença do Senhor? Começa a malhar o joelho, a testa no chão, de madrugada. Tem pessoas que vão malhar às 3 horas da manhã, pastor. Eu estava conversando com um rapaz, ele falou, eu não tenho tempo. O cara tem poder aquisitivo. Eu falei, e como é que você faz? Eu vou para a minha academia às 3 horas da manhã. Olha só como o ímpio está, irmãos. Olha só como o ímpio está, malhando às 3 horas da manhã. O crente 3 horas da manhã para levantar ele da cama, só misericórdia, só se jogar uma bomba na cama. Só se jogar uma bomba, irmão. E assim mesmo ainda está em condições muitas das vezes de não acordar. Ele não acorda. Para sair da cama é complicado, ainda mais se ele tiver a costelinha dele do lado, né? Para levantar é difícil. Mas nós temos que entender, irmãos, que o Senhor tem mais profundezas para nós. O Senhor tem mais que nós queremos, tem que ir mais fundo nas coisas do Senhor. Quando nós buscamos na profundeza do Espírito Santo, elas não são reveladas. Porque no Apocalipse o Senhor falou que Ele deu ao Senhor Jesus. Jesus passou para o anjo. O anjo passou para João. E João deixou para a minha vida e para a tua vida. Agora, se João deixou até a mim e você, e eu não buscar, vai ficar perdido. Você já viu uma pessoa que não busca ouro achar ouro? Como é que ela vai achar? As pessoas dizem assim, você vai ser rico pela Loteria Federal. Eu falei, meu irmão, só a misericórdia do Senhor, porque eu não jogo. Mas o Senhor pode abençoar? Pode. Eu vou dizer para você que Ele pode, mas primeiro você vai buscar nele. Quando você buscar nele, vai achar um bilhete no chão, a pessoa vai perder, você vai, não importa, mas quando você busca nele é diferente de quando você joga. Quando você joga, a sorte está na mão do homem. Quando você não joga e respeita os princípios de Deus, a sorte está na mão de Deus. O querer é de Deus, o agir é de Deus, o fazer de Deus. É diferente, porque você passa a depender de Deus. E a Bíblia diz que eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Então é palavra de Deus, não é minha. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, a prosperidade veio. A prosperidade veio. A estratégia veio. Tudo se achegou. A rainha de Sabá, quando ela chegou, falou, olha, eu vim aqui para falar, porque eu ouvia falar de você, que você era rico, você era um homem sábio. Se você revelar as coisas sobre a minha vida, que está no oculto, eu te darei riqueza. Mal sabia ela que Salomão era 1000 vezes além dela. 1000 vezes. Sabe por quê? Ela se achegou porque ela tinha ouvido falar de Salomão. Então algum homem falou assim, vai lá em Jerusalém, tem um homem sábio, além de sábio, rico. Aí ela pegou toda a sua riqueza, que era do homem, e trouxe. E apresentou a Salomão. Salomão, bobo que nem nada, né? Além de falar a revelação, ainda casou com ela. Olha só, irmão, como reverteu a situação. Ela veio trazendo ouro para abençoar Salomão. Só que quando chegou diante de Salomão, Salomão revelou tudo o que estava sobre a vida daquela mulher, deu em dobro para ela, e ainda acabou se casando com ela.
De onde veio isso? Foi do homem não, irmão. Foi de Deus. E o Senhor está falando aqui, ó, que as revelações é dele. As riquezas que nós precisamos vêm do Senhor. Talvez você está querendo um carro novo. Aí o Senhor te dá um carro, mas não é novo. Aí você questiona. Só que através daquele que Ele te deu, você alcançará o novo de Deus. Então, irmão, não questione as coisas que Deus te deu. Não questione se você está numa família, tem pessoas precisando de você. Não questione. Sabe por quê? O preço, o pagamento final é de Deus. O teu galardão não é do homem. A tua coroa não foi o homem que forjou. Não foi o homem que colocou pedras preciosas lá. Foi Deus que fez para a minha vida e para a sua vida. E quando Deus faz é perfeito. Quando Deus pegou o homem e fez o homem, foi perfeito. E além de tudo Ele ainda deu vida. Então a minha coroa e a tua coroa tem que ter vida. Se não tiver vida, não vai se vir. Você tem que ter vida na tua coroa. Tem que ter o que mostrar na tua coroa. Porque coroa feita pela mão do homem, eu compro um, o irmão João pode comprar. Mas a coroa que Deus fez só serve na minha cabeça e na tua cabeça. Só serve na minha cabeça e na tua cabeça. A forma é igual. Você já viu alguma pessoa com a sua digital igual? Já viu? Deus é tão perfeito nisso. E é essas coisas que o Senhor quer revelar para nós. A revelação do céu. Amém, igreja? Abre a tua Bíblia aí em Apocalipse no capítulo 7. Aleluia. Já estou terminando, irmãos. É breve, é rápido. Apocalipse no capítulo 7. Aleluia. Gostaria de pedir ao irmão para trazer um pouquinho de água, que minha garganta está um caos hoje. Aleluia. Amém? A Bíblia diz assim, ó. A visão dos mártires na glória. Amém? Isso é o subtítulo daqui que está aqui. O título da pregação aqui nessa noite. A Bíblia diz assim, ó. Eu vou lá para o versículo 11. No versículo 11, 7 e 11. Para ser breve. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças e honra, e poder a força do nosso Deus para todo sempre, amém. Aí ele diz no 13, e um dos anciões me falou dizendo, e estes, olha só, e estes, quem são que estão vestidos de vestes brancas? Quem são e de onde vieram? Olha uma revelação de Deus para a minha vida e para a tua vida aqui, ó. O ancião perguntou dessa forma. Olha só, no 11, não é isso que eu estava falando? 13, diz assim, ó. E um dos anciões me falou dizendo, e estes que estão vestidos de brancos, quem são e de onde vieram? É uma pergunta, sim ou não? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes, olha só, ele afirmou, ele fez uma pergunta, esperou que o anjo respondesse, e logo em seguida ele afirmou, olha o que ele afirmou, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do... Quem é esse? É eu e você como igreja do Senhor, igreja. Eu e você como igreja do Senhor. O ancião, ele perguntou, quem são esses? Ele perguntou porque ele queria ter certeza. E o anjo falou, esses você conhece. Esses foram marcados. Esse povo aí que está aqui agora é o povo que estava naquela terra e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não se contaminou por nada. Por isso que eles estão aqui para alcançar a sua vitória. Olha a revelação aqui. Olha a revelação do anjo. Quem são esses? Sou eu e você com as vestes brancas. Nós somos ministrados, estamos sendo ministrados todos os domingos aqui sobre as vestes. E eu fui buscar sobre as vestes. Vestes, quando o Senhor chegou ali no jardim do Éden, que chamou Adão, que Adão estava sem roupa, despido.
ele perguntou para Adão da seguinte forma: Adão, quem te mostrou que você estava sem roupa? Sabe por quê? É o que cobre a nossa vergonha, a roupa. Você não entendeu? A roupa é que cobre a nossa vergonha. E a roupa que Deus trouxe para a minha vida e para você foi o sangue do Cordeiro, para que pudesse cobrir a minha vergonha do passado e a tua vergonha, igreja. Foi a ceste do Cordeiro que cobriu a minha e a tua vergonha. Foi a vestes que o Cordeiro derramou naquela cruz do Calvário que cobriu-nos a nossa vergonha. Talvez eu e você no passado tinha vergonha. Amém. Olha aí, ó. Tá vendo como Deus é? A revelação do céu está lançado. Por isso que eu falo que quando você põe teu joelho nas madrugadas, o Senhor liga um com o outro e não sai nada que aquilo que não é afirmação dos céus para a minha vida e para a tua vida. Confirmação do céu. Aí você pergunta: você estava orando com a pastora? Você estava vendo a pastora fazer a pregação? O anjo que estava lá chegou até aqui. O anjo que estava lá chegou até aqui. Só afirmou. Só afirmou. Aí ele diz mais, ó: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono o cobrirá com as suas sombras. Amém? Até aí, igreja. Tinha mais, mas o tempo já foi. Mas eu creio que a porção de hoje o Senhor já te entregou. A revelação do céu já veio sobre a tua vida. Porque na hora que você chegar lá, o ancião vai perguntar: quem é esse? O anjo pode deixar eles passar, porque esse ele que estava lá na terra, não contaminaram as suas vestes, e estão aqui neste lugar para receber o poder de ficar debaixo da sombra do Onipotente. O Onipotente quer colocar você debaixo da sombra dele. É isso que o Senhor quer. Por isso que eu falo para você: busque mais aqui, ó. Se consagre mais. Ore mais ao Senhor nas madrugadas. E você vai receber cada revelação do céu que vem assim, é que nem um raio. Que nem um raio. Tem hora que ontem eu estava indo para o trabalho, aí eu estava escutando um grande pregador, e ele começou a falar, daqui a pouco o Espírito Santo falou assim: começa a escrever. Começa a escrever. Aí você fala: você estava copiando? Não, ele me deu outra pregação. Ele me deu uma revelação dentro do carro. Aí eu falei: Senhor, mas o que é isso? O Senhor falou: continua. Eu falei: mas como eu vou escrever? O Senhor falou: grava. E eu comecei a gravar aquilo que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Então tem coisas na nossa vida que Deus faz assim, ó, rápido. Tem coisas que Ele quer que a gente busque mais. Mas tem coisa que o Espírito Santo coloca no teu coração assim, é muito rápido, irmão. As coisas de Deus tem hora que é rápido. É ligeiro, o Senhor quer fazer rápido nas nossas vidas. Mas só que nós ainda estamos impedindo o operar de Deus e o agir de Deus. Amém, igreja? Se coloque de pé nessa noite. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Porque eu creio que você recebeu do céu aqui um algo do Senhor, mais uma chave para a tua coleção. Talvez amanhã você vai precisar dessa chave para abrir alguma porta. Para abrir alguma porta que está fechada. O Senhor vai usar. E você já te deu, você vai usar para abrir esta porta. Para você abrir essa porta, às vezes a porta da dificuldade, você vai ver, vai ouvir e vai lembrar que um dia o Senhor falou neste templo que Ele vai te dar revelações do céu. Amém, igreja? Amém. Soberano Pai, eterno Deus, Senhor, nessa noite eu te agradeço, Pai querido, Senhor amado, por esta palavra. Te agradeço por cada vida, Senhor, que está aqui presente. Te agradeço por cada um que está nos assistindo pelo Facebook, pela TV Web. Por aqueles, ó Pai, que não puderam estar nessa noite aqui neste lugar, porque estão, Senhor, estudando, ou que ainda estão trabalhando. Mas eu creio, Pai querido, Senhor amado, que eles também receberam de lá, Senhor. Porque o mesmo Deus que se faz presente aqui também se faz presente lá. O mesmo Deus que dá revelações aqui também revela lá. Por isso eu te peço, Senhor, levanta, Senhor, o povo. Levanta o povo para te adorar mais. Levanta o povo para te louvar mais.
Coloca o povo na posição, Senhor, que precisa estar ereto para podermos falar do teu amor, porque já foi falado nessa noite que nós precisamos falar mais de ti, precisamos nos consagrar mais, Pai, para que naquele dia, Senhor, o ancião, quando ele se levantar e falar quem é esse, aquele anjo possa dizer: esses são os remanescentes, esses são aqueles que não se sujaram as suas vestes, esses são aqueles que estão ali, porque estão aqui, por quê? Porque não se contaminaram com o mundo lá fora. E é por isso que nessa noite, Senhor, eu agradeço a Ti, meu Pai, e abençoa estas vidas, Senhor, debaixo desta autoridade que Tu nos deu, Pai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja que crê, diga: aplauda ao Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.